e o TED é um evento que tem essa proposta de compartilhar ideias e conhecimentos. Eu convido todos vocês a fazerem perguntas no chat para o Gabriel Morelli, que é o nosso participante de hoje. E vou manter o microfone de todos vocês desligados para não ter intercorrência na chamada. A Má, que também está organizando o evento comigo, irá acompanhar as dúvidas e no final compartilhar alguma delas com os nossos palestrantes. Má, pode se apresentar. Espera aí, vamos lá, os microfones aí, gente. Oi, gente, acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou a Mayara aqui do RH. Vou estar acompanhando vocês também nesse evento de hoje. Eu acho que vocês vão se surpreender muito com o que a gente vai ver aqui. É um tema muito legal, que a gente vai conseguir absorver muita coisa, colocar muita coisa em prática. Então, estou muito animada, espero que vocês estejam também. Participem aí pelo chat, tá? Eu vou ir acompanhando, podem ir mandando no meio, mesmo que a gente vai colocando, e depois com as perguntas finais. Agradeço também a presença do Gá aqui. A gente gosta muito da participação que vocês têm, do protagonismo que vocês mostram aqui na empresa. Também a gente já reforça, fica o convite para todo mundo aí que quiser falar um pouquinho, trazer uma ideia legal para a gente, para compartilhar com as equipes. Fiquem à vontade, só procurar eu ou a Mari Rissato, tá? Que a gente vai abrir logo as inscrições para o segundo semestre dos TEDs que vão acontecer no segundo semestre, tá bom? Bom, acho que é isso que eu precisava falar. Gá, fica à vontade agora, aproveita aí o momento. Gente, aproveitem também. E é isso. Show! Top. Galera, então a gente vai começar fazendo o seguinte, hein? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que todo mundo feche a câmera, porque a gente vai fazer isso de uma maneira diferente. E vocês vão entender o porquê daqui a uns 30, 40 segundos. É o seguinte, a gente vai falar sobre esse tema, criatividade, mindset criativo é aquele nome que o RH gosta, então, né, a gente teve que adaptar esse nosso TED aí para que, né, consigamos ter um pouquinho de espaço, né, conseguir aquela moral. Então, eu vou começar aqui, pessoal, falando com vocês sobre quem eu sou. Só que para a gente fazer isso, eu quero começar fazendo de uma maneira diferente. Bom, o TED veio com uma proposta diferente, galera. O que significa TED? TED, Tecnologia, Entretenimento e Design, certo? Tecnologia é a maneira como a gente vai apresentar isso, o entretenimento é que eu pretendo garantir para vocês, e o design, a gente já sabe que apresentações bonitinhas são pré-requisitos e não diferenciais hoje em dia. O TED tem aquela proposta, galera, de trazer o palestrante para perto de vocês. Então, eu quis fazer uma coisa diferente, tá? Já, obviamente, usando um pouco da criatividade. Qual seria a minha ideia aqui com vocês hoje? Antigamente, nos modelos, não sei se vocês conhecem, o famoso TED, TEDx, né, que o pessoal organiza geralmente em São Paulo, em algumas regiões do Brasil, trazem palestrantes onde a gente conversa com o pessoal sobre algum tema, e esse tema é debatido um pouco mais a fundo. A gente tem aqui 1 hora para a gente questionar uma coisa que é abrangente demais, então eu vou ter que falar com vocês resumidamente sobre cada ponto aqui. Show? Primeiro ponto, quem sou eu e por que eu estou falando aqui com vocês? Ano passado eu tive o prazer de garantir e falar sobre um TED de automação. A galera gostou, depois fomos chamados, eu e mais um amigo aqui da empresa, para, em nome da empresa, fazer uma palestra lá para a USC. Então o pessoal também gostou e hoje eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês sobre criatividade. Quem é o Gá? Gente, eu estou no meu 3º ano de engenharia, faço engenharia de produção lá na Unesp, estou há quase 2 anos aqui na empresa e acho que eu estou muito em casa, tranquilo aqui, tá? Saí de estagiário, hoje sou um dos mais novos analistas sêniores da empresa. E como que eu fiz isso? Eu acredito que talvez tenha sido um pouco desse ponto que a gente vai conversar hoje, a criatividade, tá? Peço que se eu acho que eu não tiver como o fixo em vocês aí, tem como vocês no Teams marcarem o Gabriel Morelli como fixo, e aí vocês conseguem ver a tela inteira bonitinha, fechou? Qual é a minha meta aqui com vocês hoje, pessoal? Eu tenho uma só. Aqui eu tô vendo que a gente já está em 120 pessoas, e a minha meta é fazer com que pelo menos um de vocês se sinta motivado, inspirado por alguma coisa que eu fale aqui, tá? Ou que eu seja o motivo daquele empurrãozinho para você começar um projeto que ainda não começou, tomar aquela iniciativa que ainda não tomou. Show? E agora, possível ou melhor? O que significa isso, Gá? Bom, eu não vou fazer o possível aqui, galera. Eu vou fazer o meu melhor, tá?
Então, quando a gente fala isso, parece que o possível ele está muito limitado, a gente vai ter um teto e o meu melhor eu consigo quebrar isso e superar a expectativa de vocês, que é o que eu espero com cada palavra que eu digo aqui. Então, eu vou falar para vocês resumidamente sobre cada tópico que a gente vai passar aqui durante essa horinha junto comigo. Show? Então, vamos lá. Primeiro ponto, galera. O primeiro ponto, a gente vai definir o que é criatividade. A galera do pessoal da RHI gosta disso daqui, de definições. Então, a gente vai falar sobre isso. Depois, a gente vai falar um pouco sobre os mitos. Eu separei 2 mitos aqui para a gente quebrar e tirar isso da nossa cabeça sobre criatividade. Novamente, a gente vai falar sobre os modelos padronizados, o porquê que a gente é considerado não criativo ou criativo, tá? O nosso quarto ponto são os nossos bloqueios. A gente vai falar um pouco dos bloqueios, o que impede que a gente tire esse lado nosso criativo para fora. Depois a gente fala um pouco sobre mudança, o porquê que é difícil mudar hoje em dia. E o nosso ponto, o último aqui, que é muito importante, é a excelência. Então agora valendo, beleza? Show! O que é criatividade, galera? Criatividade nada mais é, vou até começar a falar um pouquinho mais devagar agora, criatividade nada mais é do que a resolução de problemas. Gá, como assim? Tudo que é um problema, ou seja, tudo que demanda uma solução, pessoal, é um problema. Então, quando a gente para pensar, putz, acabou o gás de casa, a minha Havaiana estourou o cordão, eu não tenho roupa para sair, a gente precisa pensar com criatividade para resolver esse problema. Hoje em dia, a gente faz isso, só que a gente conhece de outros nomes. A gente conhece como, por exemplo, gambiarra, life hack ou jeitinho brasileiro. A gente tem alguns termos na empresa também, como, por exemplo, ajuste técnico, gato, e como que isso se comporta dentro do nosso dia a dia. Olha, pessoal, peço para vocês irem admitindo as pessoas aí, show, boa. E mandando pergunta no chat que eu estou acompanhando aqui, hein, galera. Esqueci de falar para vocês, mas estou com 2 monitores, estou atento. Top? Show. Então, a criatividade nada mais é do que pensar em maneiras diferentes do usual para resolver um problema já existente, certo? A gente não vai se prender muito a isso porque a gente tem muita coisa para falar aqui. Galera, quando a gente então falou sobre isso, a gente já se identificou com alguns tópicos aqui. Eu, por exemplo, me identifico muito com essa segunda imagem em algumas aulas da faculdade EAD aí, porque a gente tem que conciliar tanto trabalho quanto faculdade, quanto cuidar de casa. Então, a gente sabe que é bem complicado nesse ponto. Show? Bom, como a gente tem esse tempo um pouquinho mais precioso, eu quero definir criatividade, então, como a arte de conectar ideias. O que significa isso, Gá? Arte de conectar ideias. Galera, pensem que hoje em dia, na verdade, nunca existiu nada 100% original. A galera de publicidade gosta de um termo chamado referência. O que seria essa referência? Vamos imaginar o seguinte: o homem inventou a roda? Será mesmo que ele inventou a roda? O cara tava lá na pré-história tranquilo, existia, sei lá, maçã, laranja, coco. Eles caíam, eles rolavam? Rolavam. Fica a dica. É o universo te falando o que fazer, uma maneira mais fácil. Então, já existiam. Steve Jobs, quando disse essa frase, criatividade é a arte de conectar ideias, nós conhecemos eles como o pai dos smartphones. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Quando ele trouxe essa novidade para a gente já tinha HD, sistema operacional, já existiam celulares assim em baixo nível, tínhamos telas touchscreen. Então, será que de fato a criatividade é algo original? Acredito que esse não seja o ponto. Então, por isso que a arte de conectar ideias. Como eu disse, o exemplo de inventar a roda, criar um carro ou qualquer outra coisa. Show? Aí a gente pode falar um pouquinho agora sobre os nossos mitos da criatividade. O que seriam esses mitos, galera? São coisas, são lendas que a gente acaba escutando e isso acaba ficando dentro das nossas cabeças e a gente se prende a esses conceitos. O primeiro mito que a gente vai falar aqui é um pouquinho sobre o mito do artista. O que significa isso? Mito do artista. A gente tem a tendência de acreditar que criatividade está altamente ligada ao meu técnico, a eu saber tocar um instrumento, saber fazer algum desenho, eu saber cantar, eu ser um artista de fato. Contar uma piada, fazer uma apresentação e não. Como eu disse para vocês, a gente precisa resolver problemas para ser criativo e não da maneira tradicional, como nós fomos ensinados há muito tempo atrás. Esse é o primeiro mito. Quero dizer para vocês como, por exemplo, não estou desmerecendo que os artistas não são criativos, mas eles têm um diferencial. Por exemplo, eu sei que a Beyoncé escreveu muitas músicas até chegar na Halo. Eu sei que a Anitta não saiu de uma noite só a música Bang. J.K. Rowling foi rejeitada 12 vezes até escrever Harry Potter. Então, a gente tem que combinar um pouco de criatividade com esforço.
Afinal, eles estão trabalhando na excelência, que é o nosso último ponto que a gente vai falar sobre isso hoje. A gente pode passar agora para o nosso mito do dom. O que significa isso? Não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, depois eu vou deixar aqui na descrição para vocês, mas eu fiz uma pesquisa e muitas pessoas ainda acreditam que criatividade é um dom. Mas será mesmo que Deus chegou ali num canto, né? Uma entidade divina e chegou, viu, menino? Chega aqui. Você vai ser criativo. Você não fica a sua cara, você fica naquele canto ali. Eu prefiro pensar que não, porque acredito que todos nós temos capacidades. Temos sim preferências nas coisas que fazemos, gostos, e isso define quem nós somos. Isso também entra no nosso futuro ponto aí sobre o porquê que a gente tem dificuldades na mudança. Olha lá, hein, Tanuri. E a gente acha então que isso é um dom. E, galera, esqueçam isso. Não é um dom. Ninguém selecionou vocês para serem bons naquilo que vocês fazem. Vocês são bons porque vocês gostam de fazer aquilo, tá? E criatividade é uma coisa que a gente se desenvolve. A gente pode aprender sim. Só que, claro, eu não consigo ser criativo numa área que não é a minha. Eu não consigo ter a criatividade de um escritor para escrever um livro, porque a minha natureza não é de um escritor. Então, a gente não pode esperar que caia um momento eureka, que a gente vá ter uma ideia hiper mega criativa, 100% original e garantir que aquilo vai nos render milhões. Errado, ideias não são as ideias não nascem prontas, galera. Elas são trabalhadas. A gente precisa de dedicação e suor para tudo funcionar. E o dom não é esse ponto. Geralmente, depois das aulas que eu acabo ministrando na faculdade, já tive esse prazer de dar alguns cursinhos, aqui nas palestras na empresa, alguns treinamentos também que a galera da empresa tem disponível hoje. Eu, grande parte, na equipe da curadoria, fiz isso. A galera vira para mim e fala o seguinte: Gá, parabéns, você tem o dom da criatividade. Aí me sobe um pouco o sangue. Eu sei que a pessoa vem com o intuito de me elogiar, mas parece que quando ela fala que eu tenho dom, ela tá desmerecendo todo o meu esforço, porque, galera, vou falar a real para vocês, eu tô preparando essa apresentação faz 4 meses, 4 meses assistindo outras palestras, lendo livros e pegando artigos sobre criatividade, afinal tem muita coisa falando sobre isso, por isso que eu falei que 1 hora pra gente falar sobre tudo isso é muito pouco. Então, quando você fala que é um dom, eu tô aqui trabalhando duro, perdendo vários finais de semana para preparar uma coisa top, top, top. E aí a galera chega e fala: "Não, você tem o dom". Aqui, ó, que é um dom. Trabalho duro. Porra. Outro ponto. Eu falei que criatividade é você pensar numa maneira de resolver um problema. Se demanda solução, é um problema. Quando eu comecei essa palestra aqui, eu pensei o seguinte: pô, eu preciso muito falar todas as coisas de uma maneira diferente. Por quê? Eu estou falando sobre criatividade. Imagina se eu simplesmente abrisse a minha telinha aqui com vocês e compartilhasse ela. Eu acho que ia ser um pouco frustrante. Então, trazer todo esse sistema novo aqui já é um grande avanço na criatividade. Outro ponto, eu falei sobre fazer o melhor aqui. Todas as vezes que eu faço algo assim, pessoal, eu tenho que fazer o melhor porque eu me sinto na obrigação? Não, porque eu gosto muito de fazer aqui. Além de que vocês aí que estão me assistindo garantiram a mim o seu entretenimento de uma sexta-feira, porque talvez muitos de vocês aí, das mais de 100 pessoas que estão aqui no chat, podem estar pensando o seguinte: por que raios eu estou escutando um moleque de 21 anos falando sobre criatividade numa 5h20 da tarde de uma sexta-feira? Eu só quero bater o meu ponto e sair fora. Eu entendo vocês. Mas a gente tá aqui, não é mesmo? Então, não tem esse negócio de dom, e muito menos uma coisa chamada acaso. Como eu disse para vocês, pessoal, não existem nada que vem do acaso. A gente tem referências, a gente tem insights, inputs, assim como eu pretendo trazer aqui para vocês. Vamos parar para pensar mais uma coisinha. Nós temos a tendência de andar com pessoas que pensam parecido com a gente, têm as mesmas opiniões sobre alguns assuntos. Então, quando nós nos cercamos de coisas padronizadas, de coisas parecidas com a gente, fica muito difícil a gente ter insights de fora. O que significa isso? Às vezes, se eu assistir o canal da Polishop, eu sei que eu não vou gostar, mas eu posso ter um insight que eu vou usar mais para frente. Toda essa confusão aqui que está aqui em casa, gente, fala sério, gambiarra. Olha meu light ring. Parte da minha iluminação aqui é MDF, papel alumínio e pisca-pisca de Natal. Se vocês virem a bagunça que está aqui em casa, putz,
Então, vamos entender um pouquinho. Não é dom, tá? E a gente precisa se esforçar. O segredo é esse, entender qual é a sua praia, e aí sim a gente consegue seguir tranquilamente. A gente falou um pouquinho sobre os dons, e agora a gente pode falar um pouquinho sobre o nosso modelo padronizado. O que seria esse modelo padronizado? Durante todo o nosso crescimento, pessoal, a gente, sem querer, às vezes os nossos pais, os nossos professores acabam cercando e nos limitando a nossa forma criativa. Por exemplo, vocês sabem que todas as crianças são muito criativas, porque até então elas estão descobrindo o mundo. Meus sobrinhos contam coisas para mim que eu não fazia nem ideia. Então, é o processo de criatividade. E a gente acaba, muitas vezes, matando isso aos pouquinhos. E como que isso acontece? Talvez com nossos filhos, sobrinhos e netos, isso não aconteça mais. Mas eu garanto para vocês que todo mundo que está aqui passou pelo mesmo modelo de ensino. O nosso modelo de ensino hoje, as nossas escolas, foram todas inspiradas no modelo de revolução industrial. Então pensem comigo. Imaginem uma esteira de produção onde as crianças entram e têm que receber conteúdos de cada série na mesma velocidade, e se elas aprenderam ou não, é aquilo que deve ser cobrado. A escola simplesmente é um jogo de o aluno tentando adivinhar o que o professor gostaria que ele falasse. Então, a gente acaba limitando muito esse espaço de ensino. E aí a nossa criatividade acaba sendo afunilada. Por que isso aconteceu, galera? Quando o sistema precisava de pessoas, funcionários trabalhando em fábricas, eles precisavam de uma maneira de padronizar todo mundo e sair rápido. E esse foi o layout usado naquela época. Quando a gente para pensar agora, analisar tudo isso, percebam que uma escola se parece com um presídio, uma fábrica e um quartel de um exército. Por quê? É um lugar de muros altos, as crianças entram cedo ali, uniformizadas, são separadas em blocos e depois elas tocam um sirene, saem no pátio para comer um lanche e ver o sol. Então a gente entende que tudo saiu da mesma cabeça para a gente chegar nesse ponto aqui. Os nossos responsáveis, muitas vezes, cara, na minha época, não acredito, na época de vocês também isso aconteceu. A gente tinha um brinquedo que é o Lego, hoje já não é mais como antigamente, mas o Lego vinha com peças avulsas. E o que acontecia com essas peças avulsas? A gente conseguia fazer casas, arminhas, carrinhos e montar o que fosse. Hoje, os Legos já vêm como modelos padronizados. O gabarito já vem na caixa, a criança já sabe o que tem que montar. Isso desestimula a criatividade. E muitas vezes, quando ela termina de montar, colocou, mostra para a mãe e para o pai. O que a mãe e o pai falam? Vai desmontar já? Paguei 300 conto nisso aí, ainda leva carão, hein? E já vai desmontar, já deixa aqui. Aí a mãe vem, não, vamos colocar no quarto aqui, vai ficar de decoração, bonitinho. E isso acaba afunilando o modelinho de criatividade que as crianças têm. E a gente passa 10, 15 anos da nossa vida sempre tentando chegar na resposta que é estabelecida no gabarito. Então, quando a gente nasce, a gente está fora da caixa, a gente está pensando criativo, a gente começa o nosso sistema de ensino, a gente passa 15 anos ali, terminou, a gente entrou numa caixa e aí quando fica velho, a gente vai escutar o seguinte, pô, tem que sair da caixa. Não podia nem ter entrado. Se é assim, para quem entrar, certo? Muitas vezes também, pessoal, vamos parar para pensar no seguinte: escolas se chamam instituições de ensino e não instituições de aprendizagem, porque ela não vai garantir que o aluno aprenda, mas que ela ensinou, ela vai garantir. Então isso acaba sendo muito triste, justamente pelo aquele modelo de escala que a gente acabou passando. As crianças passam na mesma velocidade e têm que receber o mesmo conteúdo, mas nós sabemos, é só você olhar que eu sou diferente de você, eu tenho preferências diferentes de você. O que me alegra é diferente do que te alegra. Então, esse modelo aqui, a gente é responsável por mudar e entender que a criatividade é muito mais do que isso. Porque quando a gente chega agora no mercado de trabalho, a gente entende o quão importante isso é. Eu acredito que, claro, que muitas pessoas participaram desse meu processo de crescimento profissional, obviamente, e todas as pessoas que eu acredito que participaram estão aqui nessa call, que eu fico muito feliz. Elas entenderam uma coisa, pô, tem que ser criativo.
Pessoas que são padronizadas acabam se fechando. Por quê? Isso é uma coisa biológica. O ser humano é instintivo, ele não quer gastar energia, ele quer sempre ir para o caminho mais fácil. Então, como criatividade requer gastar um pouco mais de energia para pensar em uma coisa um pouco diferente, a gente acaba fugindo disso e deixando para lá uma resposta que poderia vir, que ajudasse muito mais do que o que a gente está fazendo hoje, tá? Agora a gente pode partir um pouquinho para os nossos bloqueios. O que seriam os nossos bloqueios? Eu disse para vocês, separei dois. A gente vai falar sobre a satisfação com a primeira resposta certa. O que significa isso? Vocês separaram que aqui em volta de mim a gente tem várias contas, mas se vocês fizerem qualquer uma, o resultado é o mesmo, 4. A questão é, muitas vezes a gente está numa reunião, a gente está se deparando com um projeto de faculdade, de escola, que seja, e aí a pessoa fala o seguinte, já sei. A hora que a pessoa fala o já sei, ela vai falar a primeira coisa que veio na cabeça e a gente vai tomar aquilo como verdade. Ótimo, aquele modelo funciona? Perfeito, mas e o que mais? A gente tem infinitas maneiras de se chegar nas mesmas respostas. A questão é utilizar a criatividade para isso. Os fins não determinam os meios. Aí sim, hein? Essa daqui eu aprendi com o Tanuri. Aí a questão é o seguinte, pessoal, muitas vezes na empresa, na faculdade, o que vai diferenciar uma coisa ou outra, justamente também no mercado de trabalho. A galera do RH gosta dessa palavra, galera, já falei. Pensem diferente. Ótimo, veio a primeira resposta certa, funciona, beleza. Mas e o que mais? Tá? Quais são os insights? Quais são os diferenciais? Eu já sabia que quando eu fui começar a desenvolver, assumir essa responsabilidade de fazer o TED, de garantir o entretenimento de vocês, eu tinha sim um problema a ser resolvido com criatividade. Eu tinha que garantir para vocês que vocês iam ser entretidos durante um bom período e não ia se arrepender de estar aqui. E além do mais, talvez mandarem algumas perguntinhas aí no chat, que eu tô vendo que a galera tá interagindo bastante. Show? O nosso segundo ponto aqui é o medo de julgamento. Quantas vezes a gente teve ideia sim, mas a gente não externalizou isso, a gente não colocou em prática, a gente não colocou isso em ação, a gente não comentou com ninguém e tudo isso morreu. Eu garanto para vocês, pessoal, que todo dia quando vocês levantam, vocês têm 100 ideias. Só que mesmo assim, vocês passam por um filtro próprio e de 100 acaba indo para 10. Aí vocês passam por mais alguns filtros e falam, opa, de 10 só vai sobrar uma, e nessa última que sobrou você fala assim, talvez não vale a pena. E você mata 100 ideias por medo de julgamento, porque você não externaliza isso. Muitas vezes, durante as reuniões, nossos dailies, nas aulas da faculdade, a gente precisa sim dar ideias, só que vamos imaginar o seguinte, não é o caso das nossas equipes aqui, mas já passamos por isso algumas vezes na vida. Vocês devem se identificar com essa situação. A gente faz um círculo aqui e vamos fazer um brainstorming e tal, cada um dá uma ideia e vamos ver o que sai daqui. Só que, nesse ponto, acontece o seguinte, a primeira pessoa levanta a mão e conta a sua ideia. Imediatamente outra pessoa fala o seguinte, isso não vai funcionar. A probabilidade da segunda pessoa falar cai muito, porque ela automaticamente vai começar a se questionar e pensar nos empecilhos para aquilo não funcionar. Enquanto outra pessoa vai estar dando ideia, ela vai fingir que está prestando atenção, balançando a cabeça naturalmente, e ela já está calculando os possíveis erros e também não vai falar nada. Então, isso aqui atrapalha muito o nosso processo criativo, que a gente tem que romper. Então, a gente vai julgar sim, mas na hora certa. Então, vamos falar muita porcaria aqui, vamos ver o que dá para a gente filtrar, o que realmente dá para a gente fazer, o que pode ser aplicável aqui ao nosso sistema, certo? Afinal, uma palestra como o TED deve ser aplicável. Eu reuni alguns pontos para vocês, que vocês saindo daqui, vocês podem aplicar tudo isso. Parar um pouquinho e pensar na segunda resposta certa. Isso funciona em qualquer lugar, pessoal. Como assim, Gá? Imagine que hoje é sexta-feira e vocês vão sair aí com seus respectivos cônjuges. Imagina que vocês têm um plano, porque é o que vocês sempre fazem. Mas tá bom, e se a gente tentar fazer algo diferente? Ter um insight diferente? Às vezes vocês vão num restaurante X, mas que tal experimentar um Y? Para variar. A gente pensou em jantar, mas por que não ver um filme? Ah, a gente pensou em ver o filme, mas por que, sei lá, não acampa? Então, a gente tem muita oportunidade. É simplesmente a gente descartar a primeira resposta, porque ela vai funcionar, a gente garante isso, e a gente se forçar a pensar um pouquinho mais em como a gente pode pensar diferente e usar a nossa criatividade. Show, galera? Agora a gente pode falar um pouquinho sobre o porquê é muito difícil mudar. Vamos fazer o seguinte, a gente já está aqui com
Legal que a gente já está com 144 pessoas. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo isso aqui muito bonitinho, porque eu estou com os meus pais atrás desse painel aqui, assistindo uma palestra minha pela primeira vez. Então a responsabilidade está lá em cima, porque eles não fazem a ideia, durante 2 anos que eu trabalho na empresa, o que eu faço, porque até eu não consigo explicar muito bem o que eu faço. Então eu espero que com essa palestra eles consigam ter um norte aí sobre como funciona o meu dia a dia e o porquê que eu estou onde eu estou. O porquê que tudo isso é muito difícil, é muito difícil de mudar. Lembrem da esteira, a gente passou 15 anos preso, tentando achar a primeira resposta certa, e se chegou, bora para a próxima. Porque não é para perder tempo, não. No vestibular ninguém perde tempo. Achou a resposta, marcou o xizinho, vamos pro gabarito, pula para a próxima. Então, a gente hoje tem um pouquinho mais de tempo, sim. E por que é difícil mudar? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso físico. O que define o ser humano como ele é? O que define o Gá ser o Gá? O que define aí o Tanuri ser o Tanuri, o Pedrinho ser o Pedrinho? Galera, não é a nossa aparência física, é o nosso cérebro. Esse é o único órgão que a gente não consegue distinguir porque existe uma célula nele chamada neurônio. A gente tem aí cerca de milhões de neurônios e cada neurônio faz milhões de conexões. E a gente sabe que o número de conexões possíveis hoje é maior do que o número de átomos no universo. Então, isso tudo em um único cérebro humano. Por isso a gente garante que cada pessoa tem exclusividade e é única em tudo isso. Por isso que nós somos diferentes entre si. Então, por que é tão difícil mudar? Tem uma parte do nosso cérebro que nos ajuda a definir e pensar o nosso futuro, a gente tomar a decisão. E ela fica bem aqui, ó, atrás da nossa testa. É o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é um órgão que define, então, o que você vai fazer. Quando você pensa entre pizza e hambúrguer, o córtex pré-frontal tem que agir e fala assim, tal. Ele que define para você. Vamos supor que você entende bem do seu córtex pré-frontal, mas você não sabia. E você consegue alterar o seu córtex pré-frontal. Como? Ingerindo álcool. Quando você ingere álcool, você reparou que você fica desinibido? Peraí, Gá. Você está falando o quê? Que o álcool funciona como uma bebida desinibidora. Você fica mais propenso a aceitar coisas que não aceitaria caso estivesse sóbrio. Por isso que quando você vai para uma balada, você fica com pessoas de aparência estética duvidosa ali, no limite do monstruoso. Então, e aí, quando você volta em si, né, depois de uma boa noite de sono, um pouquinho de água, né, você começa a avaliar o que o seu córtex pré-frontal fez, na verdade, o que você fez e o seu córtex pré-frontal voltando a funcionar devagarzinho. E aí vem aquela famosa ressaca moral, onde você pensa, putz, por que que eu fiz isso? Voltando sobre o porquê que seria difícil mudar esse nosso pensamento criativo. Primeiro que o nosso córtex pré-frontal vai sim procurar sempre a maneira mais fácil de fazer as coisas. Então, pensem o seguinte, quando eu mudei para Bauru, eu não sabia muito bem cozinhar, então eu comia ovo de segunda a sexta. Reparei que isso não estava fazendo muito bem, então eu foquei no gatilho. O que me levava a fazer isso? Só fazer ovo, não comprar outras coisas no mercado. Então, quando eu fui no mercado, não comprei ovo e comprei outras coisas. Então, eu me forcei, quebrando esse gatilho, a fazer outras coisas. O Gá, ali, o Gabriel de Ávila, tá ciente disso, porque a gente morava no mesmo prédio e ele sabe que era feio o negócio. Então, galera, foca no gatilho, tá? O que leva você a fazer aquele hábito, aquele movimento que você nem percebe que você faz. Às vezes, sei lá, morder um lábio, roer unha, foca no gatilho. O que te leva a chegar naquele ponto e para ali, antes de você chegar, tá? O modelo criativo é a mesma coisa. Vocês fazem coisas hoje em dia que vocês nem estão cientes de que estão fazendo. Muitos de vocês dirigem para ir para o trabalho, mas eu garanto para vocês que vocês não sabem quantas vezes vocês mexeram no câmbio do carro, vocês nem se tocaram em quantos sinais vermelhos vocês pararam ou verdes que vocês passaram. Vocês não sabem quantas curvas vocês fizeram, porque isso é intuitivo. A gente acaba fazendo tudo isso no automático. Então, mudar, foca no gatilho. Não estou falando para vocês dirigirem 100% consciente, estou falando que para um processo criativo, identifiquem o que vocês fazem e fala, opa, o que eu posso mudar a partir daqui, tá? Hoje, como a gente mudou um pouco dessa rotina da empresa, a gente tinha vários relatórios no Excel e a gente falou, por que a gente não olha para uma maneira diferente? Mas espera, tudo isso funciona hoje? Tá, mas e se a gente olhar para uma outra perspectiva? Ver coisas que a gente nunca viu?
Então, a gente conseguiu trazer agora um pouco mais os relatórios no Power BI, utilizando mais ferramentas. Agora a gente percebe o quanto é eficiente, o quanto a gente economiza de tempo, a gente pode ganhar muito dinheiro com isso, olhando de outra perspectiva, aplicando a criatividade em si, mostrando que outro caminho também funciona e pode sim até ser melhor. Mas, Gá, e se der errado? Se der errado, não faz mais, tá bom? Simples assim. Mas esse é o motivo que fica difícil para a gente entender como funciona a mudança. Tudo questão do cérebro. Afinal, imagine que o homem das cavernas estava lá e o que diferenciava a gente dos outros animais? Pensem o seguinte: a gente estava no meio de uma selva onde nós não éramos os mais fortes, nós não éramos os mais rápidos, a gente não era. A gente não tem nada melhor do que outro animal. A gente não nada melhor do que nenhum outro animal, a gente não. Sei lá, a gente só é a gente. Mas tem um ponto que diferenciou a gente dos outros: a criatividade. Afinal, a gente conseguiu pegar todos esses animais e colocar no zoológico. Então, acho que tem um ponto aí. Não tô falando, ó, calma aí, Obama, também, para não dar BO com o pessoal. Não é que eu sou a favor disso, tá? Mas é só um ponto histórico que a gente tem que comentar. Então, a nossa criatividade nos distinguiu desse momento de raciocínio, de saber pensar. Mas a partir daí, a gente sempre vai tender a gastar menos energia, porque a gente gosta da inércia. A gente prefere coisas que gastem menos calorias, por exemplo. Quem aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para o chat, só para a gente aumentar esse momento de interação. Vocês acreditam que é mais fácil eu mudar uma crença ou um comportamento? Por favor, respondam aí, a gente já vai vendo no chat, não vou contar, é só para a gente ter uma noção. É mais fácil mudar uma crença ou um comportamento? O que é mais fácil a gente mudar? Comportamento, crença, comportamento, comportamento. Ótimo! Galera, olha só que louco. A maioria está falando aqui que é muito mais fácil a gente mudar um comportamento, certo? Muito mais fácil a gente mudar um comportamento. Mas hoje é sexta-feira. Você acha que é mais fácil você começar a dieta hoje, agora ou segunda-feira? E aí a gente começa. É a Isabelle da Inês. E aí a gente começa a perceber que a crença já não é tão forte assim. Porque agir de fato demanda um pouco mais de gasto de caloria e isso daí o ser humano não gosta. Então, a gente acreditar, a gente tem a tendência de que a gente vai começar, que a gente vai agir depois, mas quando chega o momento de fato, a gente trava, porque o comportamento, a ação não é utilizada. Quantas promessas de fim de ano a gente não faz e depois do terceiro, 3 de janeiro já está quebrando? Porque agir é muito mais difícil do que acreditar. Então a gente tem aquela esperança de que a crença ela é imbatível, ela é inalcançável, mas o comportamento em si, agir, a ação é muito mais longe do que a gente pensa. Por isso que é muito mais difícil eu começar a fazer do que eu simplesmente parar para acreditar em algo, certo? Por isso que fica muito difícil a gente começar uma dieta, começar a fazer academia às 5:30 da manhã, porque vamos combinar, quem que ia curtir. Sério, sério. Quem que gosta de acordar às 5:30 da manhã para ir para uma academia? Ai. Bom, nesse ponto aqui, a gente ainda pode comentar sobre uma coisa. Para pensar, pessoal, no universo. Não, Renatinha. Não, 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 não. Não. Não, não, eu vou, mas eu não gosto. Calma lá. Eu vou, mas eu não gosto. É gostar, sabe? Aquela coisa que te deixa acordado, sabe? Você fala assim, nossa, eu tô louco para acordar às 5:30 da manhã para ir na academia. Ô, louco! Pessoal, livrem-se dessas pessoas que falam que gostam aí. Meu Deus. Eu, hein? Mas a gente pode falar o seguinte. Aí fica complicado, hein, Zé? A gente pode pensar o seguinte: parem para pegar o universo inteiro. O que está sobre o seu controle? Não é quase nada. Para pensar, o céu é azul e isso não vai mudar, tá? Vai chover no final e no começo do ano e isso para a gente não muda. A gente não tem influência sobre nada, quase nada. Então, de certa forma, até somos insignificantes. Sim, mas existe uma coisa que a gente tem o controle, sobre nós mesmos. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Prefiram assumir as rédeas da sua vida, pessoal, do que viver no automático, sabe? Quando você toma ciência de que cada dia que se passa é um dia a menos na sua vida, aí vocês podem falar, pô, Gá, sério? Você falou de motivação e inspiração e você está falando que cada dia é um dia a menos? Mas vamos parar para pensar o seguinte. Cada dia é a oportunidade de você começar algo que você não começou.
Então, o que está sobre o seu controle? É o seu comportamento. Comece, pessoal. Quando a gente tem noção de que cada dia que se passa é um dia a menos, a gente começa a ter ciência de algumas coisas. A gente começa a parar de se preocupar com pequenas coisinhas que nos incomodam no dia a dia, sabe? Por exemplo, putz, um cara me cortou no trânsito, ou nossa, o sinal fechou, putz. Ai, demoro meia hora para chegar em casa. Ai, caramba, o shopping tá fechando. Ai, esgotou a sessão do cinema. Quando a gente para pensar um pouquinho nisso, a gente vê que isso de fato nem é um problema, sabe? E a gente consegue apreciar muito mais a vida desse jeito, sabe? Saborear cada momento. Porque um conselho que eu tenho para dar para vocês sobre essa lição de por que é difícil mudar, pessoal, é o seguinte: a gente já sabe que o nosso comportamento sim está na nossa mão, mas eu ia falar para vocês que cada momento, viva cada momento como se fosse o último, mas ia ser uma porcaria de um conselho. Vamos ser real, porque se cada momento fosse o último, você não ia estar no seu último momento, estar aqui me assistindo. Mas o que eu quero te falar é, viva cada momento como se ele fosse quase o último. Porque assim você vê que a vida fica um pouco mais leve, você começa a saborear coisas, você começa a aproveitar o trabalho 8 horas da manhã de uma segunda-feira. Você não torce para a semana passar rápido, você gosta de estar onde você está, você aprecia cada momento que você tem com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Você dá mais valor a um abraço de um parente, você dá muito mais valor para um jogo com seus amigos, você começa a entender que a gente nem tem problema de fato, e mudar, entender o nosso comportamento fica muito mais fácil depois que a gente começa a viver com essa consciência de que cada momento poderia ser o último, cada abraço, cada amigo que a gente tem tá ali, isso facilita um pouco a vida e a gente entende um pouquinho melhor sobre isso. Agora, a gente entra para nossa última lição de hoje. Excelência, afinal já 5h43, a gente tem que abrir o momento para as perguntas. Excelência. Gá, o que significa excelência? Eu descobri, pessoal, há pouco tempo, vinha caminhando nesse processo, mas eu descobri de fato há pouco tempo. No ano passado, eu fui chamado por um grupo de extensão da faculdade, chamado PET Produção, lá da Unesp, e para ministrar um mini cursinho sobre algumas ferramentas, sabe? Power BI, R, Photoshop. E uma amiga me mandou uma mensagem depois disso, me falando uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela falou o seguinte: Gá, é visível o quanto você é feliz fazendo o que você faz. E aí eu percebi que eu estava no lugar certo. Excelência é isso. É você estar no seu lugar. Você se sentir confortável onde você está. Não é você não ter ambição, é você estar contente, você estar feliz todo dia, às 8 horas da manhã de uma segunda-feira, com aquilo que você faz. Não torcer para o dia acabar rápido, não torcer para chegar no próximo, para a semana acabar e aproveitar só o sábado e o domingo, tá? Isso que eu acho que é excelência. Lembrando que, pessoal, eu não sou uma pessoa arrogante a ponto de falar que tudo que eu tô falando aqui é verdade, não, eu tô falando o que eu acho e o que eu acho que pode ser útil para vocês aí hoje, tá? Como gerar insights e tudo mais. Excelência é isso. Tá, vamos dar um exemplo. Existia um menino, o Marquinho com 8 anos de idade, ele ganhou um computador ali dos seus pais, e aí ele começou a mexer. Ele tinha algumas irmãs e ele falou: pô, ia ser legal se eu criasse alguma coisa para eu e minhas irmãs conversarem. Ele gostou dessa área da tecnologia, aí os pais deles então começaram a investir nele nesse ponto, deram os computadores. Na aula, a professora dirigiu ele para um curso de informática para ele já começar a entender o básico. Os amigos se interessavam pelaquilo que ele fazia, perguntavam então, pediam para ele ensinar todas as coisas que ele aprendia no computador. Ele foi para a faculdade, entrou em Harvard e usou a vida dele para virar o Mark Zuckerberg, o famoso Marquinho. Porque ele até então tinha uma ambição, conectar a faculdade dele e fazer uma ferramenta que ele conseguisse conversar com as irmãs. E ele não tinha nem noção de que no final ele conseguiu criar uma ferramenta que conecta o mundo inteiro, que é o Facebook, hoje com o Instagram e o WhatsApp. Esse ponto que a gente tem que entender. Primeiro, como eu já disse, ideias não nascem prontas, tá? Elas são trabalhadas com muito suor e esforço. Mas o Marquinho, ele usou a vida dele para fazer aquilo que ele fazia de melhor. Ele quis conectar pessoas e ele foi o melhor conectador de pessoas que o mundo já viu até então, porque essa era a natureza dele. Vamos dar mais algum exemplo.
existia um menininho, o Leonardo. O Leonardo, ele sabia desenhar muito, e aí os pais dele deram material. Quando ele ia para a escola, os amiguinhos pediam para ele desenhar, né? Eles brincando ali. A professora não brigava com ele porque ele estava desenhando na aula. Diferente disso, ela elogiava e direcionou o moleque para uma salinha ali só para ele ficar desenhando, para ele aprender algumas técnicas dos pintores famosos da época. E ele cresceu num lugar onde ele conseguiu virar o Leonardo da Vinci e hoje um dos maiores pintores. Ou seja, ele usou a vida dele para a excelência. Ele alcançou o máximo do que o mundo pôde oferecer para ele. Talvez essa seja a definição de excelência que eu gostaria de deixar aqui com vocês. É você conseguir devolver para o mundo tudo aquilo que foi investido em você. Você gosta de jogar bola, então vai, cara. Invista nisso, porque é a sua praia. Você quer ser jornalista, então tá bom. Vai, bicho, faz aquilo que você gosta. Então devolva para o mundo a sua natureza. Mas hoje muitas pessoas vivem aquele momento que, putz, o meu sonho não dá dinheiro e a gente se prende com essa ideia na cabeça de que as coisas têm que dar dinheiro e a gente não vai ser feliz fazendo o que a gente gosta porque a gente vai morrer na sarjeta como indigente. Não! Não, 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 não. Faça aquilo que você gosta. O dinheiro é consequência daquilo que você gosta. Tá, você pode não ganhar milhões, mas essa é a sua ambição? Ou é fazer todo dia aquilo que você gosta, o que você se sente bem? Então, a gente pensar um pouquinho nisso torna a vida um pouco mais fácil também, porque se eu sou uma goiabeira tentando dar jabuticaba, eu não vou render, então para mim a vida não vai ter valido a pena, aí eu vou ficar torcendo todo dia para segunda-feira acabar, e depois chega a terça eu vou torcer para a semana acabar, e eu vou viver uma falsa esperança de felicidade nos finais de semana, e isso não vai valer a pena. Então a vida vai sendo vivida no automático, e a hora que a gente chega lá nos 80 anos, a gente fala, putz, queria ter feito mais do que eu gosto de fazer. Então, buscar a excelência de si mesmo, todo dia, galera. E aí você pode estar se perguntando, pô, Gá, você só deu exemplo de super-herói, o Mark Zuckerberg, o Leonardo da Vinci, isso, não, eu não sou um cara desse, não. Tá bom, vamos lá, vou contar a minha história então, porque até então eu não sou um super-herói como esses caras. Em 2015, um professor de matemática faltou na nossa escola, eu e o Pedrinho, aqui o Pedrinho está no chat, a gente estudou junto, ele sabe dessa história também. Ele faltou e a gente ia ter prova nesse dia e ele deixou a prova com a coordenação distribuiu as provas na outra sala e a hora que a gente chegou lá, o pessoal falou, gente, a gente não sabe fazer essa prova. E aí os coordenadores vieram até nossa sala e falaram, gente, quem sabe a matéria, pelo menos para explicar para outra sala. Eu levantei a mão, não por querer mostrar que eu sabia, mas por entender que as pessoas precisavam de ajuda. E aí eu fui até outra sala, expliquei toda a prova e eu senti que haviam 30 pessoas olhando para mim e prestando atenção como nunca. E eu senti o agradecimento no olhar de cada uma delas por se sentir aliviada de conseguir fazer uma prova que ajudou a passar de ano naquele caso. Então, foi aí que eu comecei a descobrir a minha natureza, comecei a fazer engenharia, vim para Pascoaloto e a Pascoaloto me deu a oportunidade de mostrar esse protagonismo e de eu ajudar as pessoas no meu dia a dia. Hoje, eu sou um analista sênior. Tá, vocês podem conhecer o analista sênior como aquele cara que faz a liderança ali, cuida da equipe, faz a comunicação com o banco, cuida de relatórios, mas eu vejo muito mais além disso. Eu vejo que eu estou ajudando as pessoas que estão do meu lado. Eu consigo ter essa noção e para mim o trabalho fica incrível, porque a cada momento uma pessoa me chama diferente com um problema e eu tenho prazer enorme em parar tudo que eu estou fazendo, simplesmente para dar atenção para aquela pessoa e ajudar. Porque acho que, como minha natureza é de um cara, sei lá, não um ajudante, mas um ajudador, talvez a vida valha a pena para mim nesse ponto. Eu ajudando as pessoas e vendo tudo isso crescer e se desenvolver. Acho que essa é a excelência. Então, quando você usa da sua vida um facilitador, eu gostei dessa palavra. Gostei muito dessa palavra. Eu sou um facilitador. Eu gosto muito de simplesmente ajudar as pessoas. E isso é o que eu estou tentando fazer aqui. Vocês repararam que quando começou a palestra, eu estava super empolgado e tal, e agora que passou da metade, eu já estou começando a falar um pouco mais devagar, porque eu sinto que eu estou no meu lugar. E a cada segundo que se passa, eu sei que já é uma sexta-feira, vai dar 6 horas, eu sei que eu vou sair do meu lugar. E isso daí me frustra muito, galera, porque eu tô no meu lugar. Então, quando você sabe que aquele ponto, aquele ambiente onde você tá, vale a pena, não queira sair dele.
é a sensação que eu tenho agora de estar falando aqui com vocês. Indiferente do número de pessoas, de quem está escutando, agora com os meus pais aqui atrás me escutando também, aquela pressãozinha tal de fazer bonito. Acho que essa é a maior lição que eu poderia passar para vocês. E aí, agora, como a gente está com o tempo bonitinho, a gente vai começar um momento que se chama PDQAT. Mas antes, vocês poderiam se perguntar o seguinte: tá, Gá, de tudo isso que você falou, como eu sei que eu estou no meu lugar? Lembrando, pessoal, eu não estou falando a verdade, estou falando o que eu acho e que eu acho que pode ajudar vocês, tá? Como eu sei que eu estou no meu lugar? Eu sinto que cada segundo que está passando, eu estou perdendo tempo do meu lugar. Então, esse eu acho que é um diagnóstico muito bom. Sabe quando você tem aquela sensação de, putz, eu acho que eu vou tentar repetir isso, sabe? Eu gostei tanto de sair com uma pessoa e eu quero repetir isso, eu quero ter essa sensação de novo. Essa sensação de você querer repetir, de você não querer que aquele momento acabe, sabe? De você ir no cinema com uma pessoa e o filme pode ser uma porcaria, mas se ele tivesse 4 horas, você ia ficar feliz porque você tá ali naquele momento com uma pessoa específica, sabe? De você, sei lá, ir num restaurante com seus pais e simplesmente estar sentado do lado deles. Aquela sensação de tranquilidade, de estar do lado das pessoas que você ama. A sensação de você brincar com os seus sobrinhos e eles correrem até você falando, tio, me pega. É essa sensação. Acho que você consegue definir muito bem se vale a pena o momento ou não. E durante toda essa palestra, pessoal, eu tinha um objetivo. Eu queria que por um momento eu tivesse surpreendido vocês, que eu tenha feito vocês rirem, que vocês sorriram, ou que eu fiz vocês pensarem em algo que até então vocês não tinham pensado, sabe? Que por um momento vocês tenham vontade de me mandar uma mensagem depois no LinkedIn, aqui mesmo no chat, no Instagram, que por um momento, se você me ver na rua, você fala, pô, eu vou lá cumprimentar o Gá. Que por um momento você tenha se sentido à vontade aqui comigo e ter conversado no chat, tá? Então, acho que todo esse era o meu objetivo. E como eu disse para vocês, eu tinha uma meta. Se eu conseguisse motivar, inspirar, dar aquele empurrãozinho em pelo menos um de vocês, eu ia ter conseguido bater essa meta, mas é com vocês agora para falarem se eu dobrei ou não a meta. Se cada um de vocês aí me mandarem um feedback, fiquem à vontade, mandando mensagens no chat. Isso é um agradecimento e eu sei que eu estou no caminho certo, porque eu sinto que aqui, nesse momento, eu não queria que nunca tivesse acabado. Por causa das pessoas que estão aqui, por causa de tudo isso que a gente está falando e todo o momento que a gente está vivendo. Então, muito obrigado a presença de todo mundo, pela educação, pelo respeito, pela horinha que vocês cederam aqui para me dar, para escutar um cara que não faz nem sentido, tá num fundo preto com fone verde, com uma gambiarra de light ring aqui, com 11 livros empilhados para segurar a câmera, com 2 colchões na varanda para não entrar luz aqui. Então, acho que eu tô no meu lugar e espero que vocês também encontrem o seu, galera. O PDQAT, agora eu vou explicar, momento sério, hein? PDQAT, o que significa isso? Ano passado eu desenvolvi uma coisa que chamava também a atenção da galera. PDQAT são possíveis dúvidas que alguém tenha. Então, caso você tenha alguma dúvida ainda, mande aqui no chat, por favor, ou também pode ser traduzível como perguntas, dúvidas, questionamentos, anseios, tratativas. Então, fiquem à vontade, galera. Se vocês quiserem mandar pergunta, abram o áudio aí, conversem comigo, tá? O meu Instagram e meu LinkedIn estão aqui para vocês entrarem em contato comigo. Caso vocês queiram, se sintam à vontade e queiram passar um feedback, agradeço, fico felizão, admito. E aí a gente pode continuar aí e seguir a vida. Sinto que cada segundo tenha passado e agradeço a todos vocês por terem me dado essa honra de ministrar essa palestra. Muito obrigado, pessoal. Olha lá, hein, Thiago Tanuri. Valeu, Gá. E aí, gente, temos perguntas? Vocês têm algum questionamento para o Gá aqui? Ô, Gá, Opa! posso fazer uma pergunta? Você deveria, cara. Eu tenho esse privilégio para te fazer uma pergunta? Você deveria, cara. Se você não fizesse, ficaria chateado. Tá bom. Ô, Gá, com você com os 21 anos, cara, como você mesmo falou, você tem 21 anos, cara. O que você espera de você mesmo? Quais são seus grandes horizontes que você enxerga? Ou que se você pensa nisso,
para os próximos 10, 20 anos? Onde que o Gabriel, esse cara fantástico, com 21 anos, vai estar com 41 anos? Tá, uma boa pergunta, Luizão. Primeiro, obrigado pelos elogios, Luizão. Você aqui como o cara que me colocou nessa empresa e me deu a oportunidade. Só tenho que te agradecer. Essa pergunta é muito boa porque eu sempre me perguntei isso também. Onde que eu vou estar daqui 1, 2, 3, 4 anos? Eu coloquei essas metas. Quando eu era estagiário, eu já tinha falado para você uma vez, cara, eu vou ser o analista sênior mais novo dessa empresa. E hoje eu acho que eu estou conseguindo viver essa meta que eu tinha planejado há 2 anos atrás. Hoje eu penso sim, daqui 5, 10, 15 anos, onde que eu vou estar. Muitas vezes, Luizão, eu não estou pensando onde eu vou estar, mas o que eu vou ter feito, tá? Eu quero muitas vezes fazer a diferença na vida de alguém. Sabe quando você me manda mensagem muitas vezes e fala assim, Gá, me ajuda com uma coisa? Essa é a sensação que eu quero ter pro resto da vida, de poder ajudar uma pessoa com aquilo que ela precisa, independente do que for. Uma dúvida no R, uma dúvida no Power BI. Tá certo que essa é a minha especialidade, porque eu estou estudando muito sobre isso, mas acho que esse é o ponto, sabe? Ter a sensação de ter criado algo como o Save Yes, que é um projeto pessoal aí, de que isso daí tem ajudado muitas pessoas daqui 10, 15 anos, sabe? Com simples vídeos no YouTube, com mensagens trocadas no WhatsApp, coisas assim. Não planejo uma vida multimilionária, só que as pessoas sejam ajudadas e que eu possa fazer parte, pelo menos um pouquinho, da vida delas. Obrigado. Valeu, Luizão. Pessoal, alguma dúvida? Podem abrir o microfone também. Sim, gente, podem fazer no chat. Obrigado, pessoal. Lembrem-se que eu vou ler ainda cada comentário com muito carinho depois do chat. Opa, tem uma pergunta ali no chat, vamos dar uma olhada. Você tem alguma dica para destravar esse medo de julgamento de mostrar ideia barra criatividade? Pessoal, eu já tive muito medo de falar as coisas que eu pensava. Eu não sei muito bem qual foi o limite onde eu falei assim, pô, não vou mais ligar e vou simplesmente falar. As meninas da RH passaram durante 4 meses aqui questionando comigo sobre o TED e eu apontando várias coisas. Gente, isso daqui, enchendo o saco mesmo, porque eu sou chato. A questão é, pensa que a sua ideia pode sim ajudar outras pessoas e que se você não colocar isso para fora, você vai ser responsável por não ajudá-la. Então, eu começo a pensar assim: se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu tenho que ajudar, porque não é mais uma opção. Eu tenho que fazer essa escolha dado o meu objetivo, que é a vida de um facilitador aí, como o pessoal disse no chat. Então, acho que esse negócio de destravar as ideias é muito por você não, além de você, depende das pessoas que estão à sua volta, por não fazer o julgamento antes da hora, tá? Mas muitas vezes você não pensar em imprevistos para isso. Então, simplesmente coloca para fora. No nosso primeiro semestre da faculdade, a galera que, por exemplo, está aí, acho que estuda comigo, o pessoal vai confirmar. Nosso primeiro semestre, o pessoal lá da engenharia de produção falou, gente, um navio atracou numa ilha deserta, o que vocês vão fazer para sair? Teve gente que falou, vamos chamar um, sei lá, vai vir um ZT e vão sequestrar a gente. É improvável? Muito improvável, mas pelo menos a pessoa colocou a ideia para fora. Então, não deixe uma ideia morrer dentro de você, afinal, você é um grande infinito e só você provavelmente vai ter aquela ideia. Então, tome a iniciativa, tome a frente e segure o volante no banco de motorista da sua vida, tá? Essa é a dica que eu deixo aí, nesse caso. Ô, galera, eu vou ter que sortear, que eu sei que tem um pessoal que tá querendo fazer pergunta aí e estão se segurando, hein? Bom, o que eu tô vendo aqui, gente, muita gente pedindo novamente. Você, Gabriel, acho que Ô, você vai louco. ter que preparar uma nova apresentação aí pro segundo semestre. Comentem aí se vocês apoiam essa ideia, gente. Hashtag. Opa, ó, o Peterson lançou uma pergunta aqui no chat. Gá, e sobre Uhum. estudos, se aprimorar, qual a dica que você tem para passar? Galera, a gente sabe que tudo no começo é muito difícil, tá?
Qualquer linguagem de programação que você pega para aprender é muito difícil. Qualquer habilidade que você quer desenvolver é muito difícil. Por exemplo, quero tocar violão. Tá, você não vai tocar violão daqui uma semana, mas se você não começar, você nunca vai aprender. Então, acho que muitas das dicas que a gente pode te dar, por exemplo, foca 3 horinhas nisso. Não. A questão é, aceite que no começo você não vai saber fazer nada, mas você entender isso e aceitar dentro de si que você não é bom e que você vai se desenvolver é o primeiro passo, tá? Entender como as coisas funcionam, não querer pular etapas. Então, quebrem a inércia simplesmente de querer começar a se desenvolver. Essa é a maior dica que eu tenho para dar nesse sentido de desenvolvimento de estudo. Opa, o Igor mandou, seu curso da faculdade tem relação com o que você faz hoje no trabalho? Igor, boa pergunta, meu caro. Tem e não tem. Por exemplo, minha primeira opção de faculdade era fazer ciência da computação na Unesp, só que como era um curso integral, eu não ia ter condições de me bancar aqui, então eu acabei passando em engenharia e me apaixonei pelo curso porque colocou muito para fora esse meu lado de protagonismo, de querer analisar, de querer ajudar as pessoas, resolver um problema, analisar certinho do pé à cabeça. Hoje o que eu faço no trabalho, sim, tem relação com o que eu estudo, mas muito além, a programação se tornou um diferencial para mim. Era uma coisa que eu gostava de fazer antes de entrar na faculdade e que hoje eu posso me desenvolver e posso sim aplicar no meu trabalho. Então, eu me considero um engenheiro de produção programador barra ali um analisador de dados, tá? Então, acredito que eu não aprendo diretamente isso na faculdade, mas eu aplico no meu dia a dia do trabalho. Gá, tem uma bem lá para cima, mais ou menos assim, tá? A pessoa pode me corrigir. Como driblar a ansiedade ou a depressão? É uma pergunta um pouco complicada, mas Não, ó, eu posso tentar, claramente eu não sou nenhum Uhum. profissional da área da saúde, tá, galera? sim, Mas é é o seguinte. importante procurar ajuda psicológica também, né? Eu sinto que assim, eu já tive num momento que eu não me sentia bem. Não me sentia bem. Acho que o pessoal que trabalhava comigo anteriormente aí, por mais que hoje vocês estão me vendo aqui tal, sei lá, 2, 3 meses atrás eu não tava legal, de verdade. Não me sentia produtivo, eu não criava nada, eu sentia que eu era uma fraude, aquela síndrome do impostor. E o que me ajudou a melhorar nesse sentido? Voltar às raízes no sentido de procurar a excelência, como eu disse para vocês. Se eu não estou legal fazendo o que eu faço, eu tenho que trocar o que eu faço, tá? Mudar a perspectiva, a maneira que eu estou olhando para uma coisa. Então, quando eu percebi que meu trabalho é muito mais além do que simplesmente entregar um relatório, é ajudar uma pessoa, eu consegui aceitar bem melhor e as coisas ficaram muito mais fáceis. O trabalho se torna gostoso de novo, a faculdade ganha aquele tesão, sei lá, o entretenimento que antes não te chamava atenção, você começa a olhar com outros olhos. Então, é só uma dica, mas como a Mari falou, vai procurar uma ajuda aí que é o melhor. Eita, eu tô perdendo pergunta, gente. Ó, o Gad Ávila mandou o seguinte: você vê o processo criativo como algo mais individual ou coletivo também ajuda? Eu acredito, Gá, no seguinte. Sempre que a gente está trabalhando no coletivo é perigoso, tá? Por quê? Julgamento, como a gente disse. Quando eu estava trabalhando na curadoria, junto com todo o pessoal, que hoje a gente já está com as 10 pessoas lá, no começo era só eu e o Johnny, a gente sempre tinha isso. Eu vou falar uma coisa pro Johnny, ele vai entender, ele vai buscar o meu lado e depois ele vai passar por um processo de julgamento. Então a gente sabia muito bem a hora de fazer tudo isso. Hoje, nos dailies da equipe, nas reuniões diárias, acontecem as mesmas coisas. Então a gente tem um momento para todo mundo dar ideia e ninguém pode julgar naquele momento, tá? Porque não é a hora de julgamento. É a hora das pessoas externalizarem as ideias, colocarem para fora o que elas estão pensando, jogarem mesmo. Eu queria fazer um jogo para a empresa, não vou dar spoiler se vai sair ou não e tal, sabe? Joga ideia, eu não faço nem ideia como começar, mas eu tenho uma ideia, então joga, sabe? O coletivo pode sim te ajudar na questão de construir e trabalhar no seu projeto, mas só quando não passamos pelo filtro do julgamento para não depreciar ninguém, sabe? Então, por isso que é muito perigoso nesse sentido. Calma lá, Gá, Jonathan. Oi. Gá, tem mais uma aqui. Ah. Faz diferença uma equipe que apoia? Faz uma diferença. Faz diferença. Eu tive sorte de todo momento que eu estive aqui na Pascoaloto, todo mundo me apoiou e todo momento. O Luizão foi o meu primeiro líder, assim, direto, e eu não tenho palavras para agradecer ele, porque ele viu essa oportunidade em mim, de eu me desenvolver simplesmente como o cara que eu sou hoje aqui dentro. Me apoiou, separou, não falou, Gá, você não vai ter mais nenhuma demanda para entregar, você vai ficar aqui, ó, responsável por fazer isso e se vira, moleque. Essa liberdade que a pessoa me deu, que o Luizão me deu, junto com o Johnny,
junto na construção da equipe, que hoje já está rendendo, está virando alguns frutos aí, foi graças ao apoio da equipe. E hoje a galera que está aqui no chat, o Johnny, eu sei que tem muita galera da curadoria aí, que a gente sabe que eu não faço mais parte da equipe, mas ainda de coração amo vocês, então faz muita diferença, apoio sim. E eu pretendo mudar e continuar crescendo nesse sentido. Sempre que eu tiver responsável por uma equipe, 100% apoio e falem o que vocês quiserem e é isso, sabe? É agora o momento de jogar a ideia para cima e vamos ver o que vira ou não. Legal. Gá, tem acho que mais uma questão que o Pedro falou que na divulgação do TED, para quem estava no Instagram do Pascoaloto viu, né, gente? Você estava dentro de um ouro. você estava dentro de um carrinho de supermercado. É verdade, galera. É o seguinte, a história do carrinho. Quem me viu dentro de um carrinho de supermercado e até tá aqui por causa disso, desculpe lhes decepcionar, mas era um processo de ação criativa. Eu precisava mostrar para vocês que o TED seria diferente a partir de uma divulgação. Então, por que eu estava naquele carrinho? Justamente para chamar a atenção de vocês. Como tudo isso aconteceu? Dentro do nosso prédio, lá embaixo, tem alguns carrinhos disponíveis. A gente subiu com o carrinho do andar -2 até o 8º, com o cara olhando na nossa câmera lá e falando: por que esses caras estão subindo com um carrinho vazio pro apartamento? A gente entrou, arrumou o apartamento, jogamos umas coisas lá, gravamos e voltamos, e o cara ficou sem entender até agora o que é. Se chegar alguma multa, eu não faço ideia o porquê, mas esse foi o processo aí, chamar a atenção da galera. Ô, Gá, e a última aqui, só para fechar, gente, que a Show. gente já vai estourar o tempo um pouquinho. Qual a dica que você dá para encarar a criatividade, não como uma mas não como uma competição no nosso meio? Tá. Galera, essa é a questão de competição. Hoje, eu me vejo que é o seguinte, o único concorrente que eu tenho sou eu mesmo, tá? Pensem que cada dia que se passa vocês têm que ser melhor, sim, só que do que vocês, não do que ninguém. Hoje a minha ideia é uma, o meu caminho que eu quero trilhar é um, afinal a minha excelência é uma. Nós conversamos sobre isso, somos diferentes entre si. Então, como saber que algo é melhor que o outro ou não? Claro que a gente trouxe do processo criativo, né? Porque como que a gente sabe que tirou um 10 ou um 9 numa prova? Porque o professor tem um gabarito pré-estabelecido ali e ele vai comparar sua prova com o gabarito. E a partir dali ele tira uma nota. Então, assim que se fazem comparações, a partir de uma resposta pré-estabelecida. Mas sobre criatividade, não existem comparações. Como eu disse para vocês, todos nós somos um universo infinito de ideias aí e de bilhões de conexões de neurônios, tá? Então não existem coisas acima das outras, existem coisas lado a lado. Então, não gosto de falar assim, minha ideia é melhor do que a sua. Não, não tem isso, não. Perfeito. Bom, gente, acho que é isso então, né? Vamos ficando por aqui. Gá, a gente agradece muito, tá, a sua participação, aturar a gente esses 4 meses, como você disse, né, organizando esse TED. E a gente agradece muito em nome da empresa, em nome do RH, contribuições como a sua fazem muita diferença para a gente. É exatamente esse o espírito da inovação, de trazer algo diferente, de ser protagonista, de mostrar mesmo formas das pessoas pensarem diferente, e você traz muito disso para a gente, tá? Então, a gente agradece muito mesmo. O mimo, os recebidos que você vai, né, ganhar, a caneca, tá? Oficial do TED Pascoaloto. E também o livro, né? Aí para também incentivar que você consiga se desenvolver cada vez mais. Talvez, gente, fica aí no ar, né? Se a gente vai ter uma segunda edição, talvez, para o segundo semestre, quem sabe. Então, acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente encerra. Marca, também quero agradecer aqui, viu? Gabriel, Vamos lá, parabéns. Ju. Obrigadão, Ju. Muito legal, viu? Sua dinâmica, a sua comunicação, a sua leveza de trazer essa reflexão para a prática, né? E ajudar aqui a todos e a todas nesse movimento tão importante que a empresa está passando, né? De transformação, de trazer novidade para dentro de casa, seja por meio da forma que a gente pensa, né? Como você falou, seja pelo comportamento, por alguma metodologia, por alguma solução. Então, é um momento muito importante para a Pascoaloto e ter pessoas como você, né, talentosa assim, e que quer fazer a diferença, que protagoniza, né, como a Má falou, faz muita diferença. Então, obrigada por estar aqui com a gente, né?
e contribuir com o que você trouxe hoje, tanto aqui quanto no seu dia a dia, que a gente sabe que você é muito engajado. Então, parabéns e obrigado. Tá bom, Gá? Obrigadão, Ju. Muito obrigado mesmo. Lembrando, galera, que se vocês quiserem entrar em contato comigo, o Instagram e LinkedIn estão aí. Ficarei muito feliz e grato por tudo isso. Todas as mensagens que estão no chat ainda vou ler aqui. Vou ser o último a sair dessa chamada, tá? Então, É isso aí. Receba todo o carinho das pessoas. Gá, parabéns, viu? muito obrigado, Ótimo pessoal. final de semana, pessoal. Valeu. Obrigada, Ju. Obrigada. Beijo. Obrigada, Ju. Obrigada, Obrigada, equipe. gente. Obrigada, Mari. Valeu. Obrigada, Beijo. Ju. É isso aí, gente. Sextou. Obrigada, Gá. Estamos Obrigadão. aí nas Vai, próximas. o foguete não tem ré, meu irmão. Só vai. Não tem limite. E nem. Como que você falou mesmo, Gá? Meta. E quando chegar a meta, a gente dobra a meta. A gente dobra, pô. Ai, caramba. Ô, Gá, vou ficar aqui com você até o final prestigiando, viu? Porra, meu parceiro. Se você não ficasse, eu ia ficar chateado, hein? Ai, caramba. Mas passar o feedback aí, cara. Que legal, parabéns pelo material aí, viu? Queria agradecer também, cara, porque tudo isso que você tá falando a gente vê no seu dia a dia, cara, porque eu tive o privilégio de conquistar você para minha equipe, né? A gente já falou sobre isso. E, cara, só pela sua ação, só pelo seu exemplo, você motiva muito a gente ter um mindset criativo, cara. Fico bem feliz por isso, cara, e obrigado demais, tá? Ô, que Por isso, estar aqui Lucão. com a nossa equipe. Porra, mano, se você me manda isso no zap, eu nem ia sentir a emoção da palavra, né, cara? Ai, caramba. Ai, galera, que honra. O pessoal tá firme aqui Pra ainda. você, hein, Gá? Tá firme. Realmente. Karlov, olha, cara, você deu aquele empurrão que eu precisava hoje, hein? Depois a gente dá uma conversada, mas olha que, que motivação, meu querido. Ah, você sabe bem, cara. Eu tava lá no seu começo e você só merece. Nossa, Merece muito. cara. Você inspira muita gente e eu com certeza sou um deles. Cara, brigadão, hein, Karlov. Olha que tô emocionado, hein? Já tá chegando no limite que eu não vou mais segurar, cara. Pega o lencinho. Ai, caramba. Deixa eu voltar pro chat aqui. Eu fiz várias interações no chat. Nossa, o Gabriel mandou uma aqui que eu vou ter que ler porque acho que meus pais não estão vendo. Eles estão aqui atrás, tipo, no sofá aqui em casa, tal. Daqui a pouco eu vou ter que sair, vamos ver que cara que vai ser, né? Só uma palavrinha, você falou que estava nervoso porque seus pais estavam vendo pela primeira vez sua palestra. Você se sinta orgulhoso, irmão. 21 anos realmente o espanto. Muito bom, você é fera. Ô, brigadão, hein, Gá? De verdade, essas palavras aí, tá show. Acho que hoje agora meus pais têm uma noção um pouquinho melhor do que eu faço no meu dia a dia aí. Não, eu ouvi até aqui falarem para você ir para ouvidoria, já estão querendo você nos outros times também, viu, Gabriel? Ai, galera, olha, Tá sempre que precisar de concorrido. uma ajuda, pode mandar mensagem. Ano passado, eu reparei que a Terezinha estava aí no chat. Ajudei bastante a Terezinha com um projeto aí que a gente fez para a CIPA, né? Para o pessoal da segurança de trabalho. Foi bem legal. Sempre que precisarem, quiser compartilhar uma ideia, estou aqui 100% ouvidos.